Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana, para essa semana que vai do dia 2 ao dia 8 de dezembro de 2024. Quais as principais energias para essa semana que a gente tem pela frente? Antes eu quero me desculpar com vocês porque eu estou atrasada com o vídeo do céu da semana, mas o meu cachorrinho não está muito bem e a gente está tendo que cuidar dele um pouquinho mais. E hoje, segunda-feira, eu consegui um intervalo aqui de 2 horas da tarde até as 5 da tarde, porque 5 horas da tarde ele vai fazer um ultrassom para dar uma olhadinha no estômago dele, no intestino dele. Então tá um pouco nessa correria. E vocês sabem como é que é, né? Quem tem cachorrinho, quem tem gatinho, petzinho, sabe como que é esse amor, esse carinho que a gente tem por esses bichinhos, esses anjinhos de pelo. Mas vamos lá, vamos olhar aqui, então vamos ver o que a gente tem para essa semana. Primeiro que a gente inicia essa semana na fase nova, na alunação sagitariana, inclusive para quem não viu, tá aí no card de informações, para quem quiser acompanhar, entender o que simboliza essa lua nova. E somente no domingo, ao meio-dia e 26 minutos, é que a gente vai ter a fase crescente ocorrendo no signo de Peixes, tá? Vai ser aqui no signo de Peixes. Então, essa semana iniciando com uma fase nova, claro que toda fase nova é aquela oportunidade que a gente tem de plantar a nossa sementinha, de colocar a nossa intenção ali. E quando a gente fala da alunação sagitariana, por mais que o céu esteja difícil, que a gente esteja com quadratura T, a alunação sagitariana é sempre muito otimista e repleta de oportunidades. Sempre traz uma chance de expansão, de busca por entendimento, por respostas, mas tudo isso eu me aprofundo no vídeo da Lua Nova em Sagitário. Vale muito a pena vocês assistirem para acompanhar. Porém, essa semana a gente tem alguns e vários eventos acontecendo, só para vocês verem aqui, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com a Lua crescente 11 eventos em uma única semana. Uau! Que semana que a gente tem pela frente? Primeiro, que a gente tem um evento extremamente importante que é a retrogradação de Marte. Marte começa a retrogradar essa semana no signo de Leão. Marte retrogradando a gente já sabe que não é uma energia muito fácil para a gente, porque Marte é uma energia que gosta de ir para frente, reto e direto, e ele detesta refazer, recomeçar, diminuir o seu ritmo. Quanto mais velocidade ele tem, melhor para ele, né? O que não é o caso para esse Marte agora. Mas lembrando, eu vou fazer o vídeo para vocês sobre o Marte retrógrado, explicando essa energia direitinho, como é que a gente vai poder usufruir. Só que nesse dia em que Marte fica retrógrado, vocês veem que a gente tem alguns aspectos difíceis a partir do momento em que Marte começa a sua retrogradação. E não por acaso a gente tem o arcano da semana aí que saiu, o 5 de paus. E o 5 de paus fala sobre briga, discussão, competitividade, disputa, enfrentamento, violência também. Então, se a gente tem esse arcano para a semana, qual é a mensagem para a gente? Primeiro, evitar entrar nesse tipo de conflito, evitar competir com as pessoas, evitar que o nosso ego, a nossa criança ferida, tome a frente das nossas atitudes, que o nosso orgulho ferido não seja um obstáculo ou uma grande dificuldade na nossa vida. E é muito importante entender que dentro das disputas, das brigas, das discussões, do medir força, quando a gente agride o outro, na verdade a gente está agredindo a nós mesmos, porque é uma parte de nós que está insegura, que está frustrada, infeliz, e muitas vezes a gente precisa descontar nos outros ou até mesmo provar para o mundo que a gente é melhor, quando na verdade ninguém precisa provar nada para ninguém. Você precisa provar para si mesmo que você é bom, que você está indo, que você está aprendendo, que você está evoluindo, que você tem dificuldades, todos nós temos, todos nós erramos. Então assim, não tem necessidade para criar todo esse conflito. Então é uma semana para a gente evitar esse tipo de situação. Além disso, a gente tem Mercúrio em Sagitário retrógrado conversando com Quirón, a gente tem a Vênus conversando lindamente com Urano, a gente vai ter Mercúrio também fazendo oposição a Júpiter, que forma essa grande quadratura T, nós temos o Sol fazendo quadratura a Saturno, nós temos a Vênus conversando de forma linda aí com Netuno, nós temos Sol e Mercúrio fazendo conjunção, a gente vai ter Marte ficando retrógrado no dia 6, e aí a Vênus no dia 7 entra no signo de Aquário, faz conjunção com Plutão, um outro evento muito importante. Nesse mesmo dia a gente tem o Sol fazendo oposição a Júpiter e Netuno voltando ao seu movimento direto.
Olha que semana, gente. E aí a gente finaliza a semana no domingo com a lua crescente ocorrendo no signo de Peixes. Toda essa energia junta e misturada traz o que pra gente? Primeiro, uma semana que traz muita cobrança. Cobrança de que tipo? Primeiro, Saturno está na ponta dessa quadratura T. Saturno é aquele que estrutura, que pede responsabilidade, compromisso, administração de tempo, maturidade ao lidar com as situações. Ou seja, não é uma semana para amadores. Não dá para ficar como uma criança chiliquenta, dando show à parte. Não é uma semana para a gente fazer isso, porque se a gente fizer isso, talvez a gente seja desmascarado, os nossos defeitos podem vir à tona de forma escancarada, inclusive atingindo a nossa imagem social. Então, se você tem uma imagem bem formada, se você tem o seu filme bem feito para as pessoas, para as suas redes, para os seus grupos, caso você deixe esse outro lado, esse lado sombra vir à tona, mais uma vez essa imagem pode ser queimada. É aquela história, queimou seu filme. Pensa no tempo que leva para a gente reconstruir essa imagem, para a gente limpar a nossa imagem. Então, muitas pessoas talvez vão precisar de ajuda aí para lidar com as crises que podem surgir caso tenha essa atitude imatura. Muitas pessoas podem dar um passinho para trás essa semana, entende? E depois ter que sair arrumando tudo. São atitudes que podem atrasar de Marte retrógrado e Saturno, que retarda tudo. Saturno é um planeta que ele fala, olha, se você não está maduro, eu vou te puxar para trás, eu vou te segurar, seja onde for que você esteja, até você sair do castigo, aprender a lição e depois consertar a caca que você fez. É isso que Saturno faz, ele às vezes trava a vida, limita as coisas, impede que as coisas expandam, prosperem, que é uma energia da lunação sagitariana. Imagina, a gente está cheio de oportunidade, mas de repente, por imaturidade, vê a vida andando para trás. A gente está 5 passos para trás por conta de impulsividade, de atitude explosiva, de uma urgência infantilizada. Ou seja, ser imaturo essa semana está um grande problema para todos nós. Então, fiquem atentos a isso. Mas vamos lá, vamos olhar dia a dia aqui pelo calendário, vou aproximar aqui para vocês. Então, segunda-feira hoje, eu estou gravando para vocês, o que a gente tem? A gente já iniciou o dia aí com Mercúrio conversando de forma muito harmônica em trígono com Quirón e a Vênus ao mesmo tempo conversando com Urano. Essas duas conversas, gente, para o início do dia, já trouxe para a gente, primeiro, por esse aspecto que é mais poderoso ainda, né? Vênus e Urano. Primeiro, Vênus e Urano estão pedindo, inove de alguma forma. Esteja atento às novidades, às mudanças repentinas no seu dia, ideias, conexões, conversas, oportunidades financeiras, oportunidades de trabalho, podem surgir para te ajudar. Porque por mais que Marte já esteja extremamente lento, essa conversa aqui traz oportunidade de inovação, ou seja, de sair daquele mesmo padrão de sempre. E é interessante prestar atenção nessas oportunidades, que de repente vem uma inovação no seu campo de trabalho, ou em algo que você queira construir, ou inovar, ou melhorar, reciclar que seja. As informações estão vindo e a nossa mente ela está borbulhando de ideias. E não só isso, muitos sinais estão vindo, porque a gente tem essa Vênus também conversando com Netuno, querendo ou não, ela ainda está conversando com Netuno. A gente vai ter essa conversa exata no dia 4, mas a gente já está sentindo. Então, sonhos, sinais, símbolos, intuição, sexto sentido, aquela percepção que vem do nada e você fala, caramba, peraí, deixa eu refazer aqui, deixa eu sair desse lugar, eu não vou negociar com essa pessoa, porque eu não estou sentindo firmeza. A gente está cheio de insights. A gente já começa a semana assim. Mas aí a Lua, que está ainda no signo de Sagitário, só vai entrar às 18 horas e 8 minutos em Capricórnio, a Lua está aqui, ela vai fazer quadratura a Netuno. E a quadratura de Lua com Netuno é uma quadratura que pede para que a gente saia de uma crença meio conformada, ou achar que tudo cai do céu, ou que tudo vai dar certo, que a gente não precisa tomar nenhum tipo de atitude. Essa Lua quadrada Netuno está falando, olha, as coisas não caem do céu. Você precisa fazer a sua parte. A sua parte está aqui e está aqui. É ouvir os seus sinais, ouvir a sua intuição, perceber as oportunidades. Se alguma coisa mudar no seu dia, se acontecer alguma surpresa no seu dia, ao invés de arrancar os cabelos, olhe para ver as oportunidades, porque pode
pode ser que tenha uma pessoa muito mais interessante, com muito mais bagagem, com muito mais informação para te dar. Só que, mais uma vez, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa estar atento, sair da inércia, achando que tudo cai do céu para a gente, que as coisas vão dar certo só pela oração, pela fé. Não, a gente precisa fazer a nossa oração, ter a nossa fé, mas agindo, caminhando, porque parado não dá, tá? Então essa energia está aí para a gente na segunda-feira. Aí, às 18 horas, a Lua entra no signo de Capricórnio e, como vocês sabem, já muda a energia. Só que a gente está na alunação sagitariana. Quando a Lua entra no signo de Capricórnio, o que ela pede? Maturidade, estruturação, compromisso, trabalho, esforço, responsabilidade, ou seja, não deixar as emoções tomarem a frente das situações. Então, essa é a energia que começa a vibrar aí de segunda para terça. Já na terça-feira, a gente tem a Lua aqui em Capricórnio, fazendo quadratura para os nodos lunares. A Lua conversando com nodos é sempre aquele chamado falando, olha, foque no seu caminho, entenda e compreenda mais uma vez. É uma pressão para que a gente solte o que precisa soltar, mude o que precisa mudar, defina o que precisa definir. E o nó do norte está dizendo, tenha autonomia, haja, coragem e trace o seu destino. Então é mais um dia que não dá para a gente ficar parado, e sempre que os nodos estão ativos, sempre tem um acontecimento que tem uma relação com o destino. É algo que precisa acontecer, que vem para acontecer por uma razão. Então a gente precisa ficar atento a isso. Só que nesse mesmo dia a Lua vai conversar lindamente com Saturno, que é o dispositor da própria Lua no signo de Peixes. E essa conversa ajuda muito a trazer um senso de realidade, pé no chão, nada de ficar voando aí nas nuvens, criando castelos de nuvens. Essa conversa de Lua com Saturno é muito boa porque ela traz esse senso de realidade no momento que a gente está com o pé no chão, é quando a gente tem a capacidade de realizar sonhos. Então, seja o que for que você esteja planejando para sua alunação, para sua vida, essa conversa de Lua com Saturno, ela é muito benéfica nesse sentido. Você quer fazer alguma coisa de forma concreta, realista? Quer realizar sonhos, entender que processos são esses? Lembrando que a Vênus ainda está conversando com Urano, a Vênus ainda está conversando com Netuno, Mercúrio está conversando com Quíron, que é maravilhoso, cura de feridas, ou seja, está tudo sendo desenhado para a gente, as oportunidades estão aí, as ideias estão borbulhando na nossa cabeça, é só saber se organizar, se comprometer, amadurecer os seus sentimentos e pronto. Colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Aí a gente vai para 4 de dezembro, aonde a Lua, aqui ainda no signo de Capricórnio, vai fazer quadratura Quíron, então a gente pode vir a ter aí na madrugada de terça para quarta as nossas feridas tocadas. Mercúrio vai fazer uma oposição a Júpiter, isso às 7 horas da manhã, e o Sol vai fazer uma quadratura a Saturno. Ou seja, aqui a gente tem a configuração, gente, da quadratura T mais uma vez. Só que aqui, até as 13 horas e 18 minutos, horário de Brasília, é onde isso está em aspecto exato. Então a gente acorda já com um certo incômodo, com feridas sendo tocadas e um pedido muito grande para que a gente foque no que está acontecendo dentro da nossa cabeça, dentro da nossa compreensão de mundo, da compreensão de quem está ao nosso redor, das nossas conexões, da forma que a gente vem se relacionando com os outros, como que a gente vem se comunicando, mas é principalmente entender os sinais relacionados às suas ideias e suas crenças. É um dia em que você está com um poder enorme de ressignificar as coisas na vida. Lembrando que Mercúrio e Júpiter estão em uma recepção mútua. E essa recepção mútua está auxiliando um ao outro. Aquela peça que não encaixa, Júpiter, por exemplo, está falando para Mercúrio, Mercúrio, você está insistindo em uma peça que não cabe. Mas será que você está com ouvidos de ouvir para entender essa mensagem de Júpiter para o seu Mercúrio, para a sua mente cognitiva? E de repente você está persistindo em uma coisa, tentando encaixar aquela peça, e você sabe que aquela peça não encaixa, e aí você perde um tempo danado, porque você insiste naquela mesma peça. É isso. Júpiter está dizendo para Mercúrio que a peça não encaixa. E Mercúrio está dizendo para Júpiter que ele está enxergando o quadro maior. Ele está vendo o propósito daquilo.
Então ele está super intuitivo, uma premonição incrível, e está passando essa premonição, essa intuição para Júpiter. Então, gente, a gente está, por mais que esteja difícil esse aspecto, ele está nos auxiliando. Portanto, que a gente leve as coisas de forma séria. Vocês lembram que eu falei mais cedo? Não dá para ser amador essa semana? Porque se você for amador, talvez você venha perder oportunidades incríveis, mesmo nos momentos de desafios da semana, tá? Porque não vai ser fácil, é uma semana que não tá facinha pra gente, mas atenção, essas provas que a gente está passando, quanto mais ela aperta, mais suco sai. Então a gente pode extrair coisas maravilhosas desses apertos que a gente vem a passar essa semana, tá? E aí, a partir de 15 horas, a Lua, aqui em Capricórnio, começa a conversar com Urano, lembrando que a Vênus ainda está lá, conversando com Urano. A Vênus só vai sair de Capricórnio no dia 7, sábado. Então, a Vênus ainda está aqui conversando com Urano. Então, a gente já tem a Lua e já tem a Vênus conversando com Urano. A Vênus conversando com Netuno é o aspecto exato, e a Lua conversando com Netuno. E a Lua faz conjunção com a Vênus. Então, gente, começa difícil, mas termina de uma forma lindíssima esse dia. Porque com esses aspectos a gente tem um placar, uma tela eletrônica dentro da nossa cabeça, mostrando para a gente dados, informações, em que se a gente juntar A mais B ou 1 mais 2, a gente vai encontrar resultados. E o mais interessante, estamos na lunação sagitariana que busca por respostas, busca por entendimento e sentido na vida. Então, se a gente quer encontrar esse sentido, se a gente quer entender como fazer para a nossa vida ficar melhor, para a gente ter mais paz, para a gente ter prosperidade, que é a Vênus, para o nosso relacionamento se ajustar, qual tipo de relação você quer ter, se aquela relação de repente não se solidificou até agora, como agir, o que fazer para, sabe, botar essa pessoa de lado e seguir em frente, ou até mesmo colocar essa pessoa contra a parede e perguntar para ela, e aí, você vai levar a sério ou não? É aquele dia que a gente está com coragem, com ousadia, com criatividade e com muita originalidade. É um dia muito sincero, em que a gente pode ser muito sincero com as pessoas, de uma forma que venha, inclusive, tirar as máscaras das pessoas. Não só por isso aqui, mas pela conversa de Vênus e Netuno, lembrando que Netuno é a 8ª maior de Vênus. E Netuno é um planeta encantador, magnético pra caramba, super carismático. O carisma, a magia de Netuno desmancha qualquer pessoa, rompe com qualquer barreira. Então, se tiver uma barreira, tiver alguma coisa impedindo, vocês podem ter certeza que essa conversa de Vênus com Netuno vai ajudar a amolecer aquela pessoa, e aquela pessoa vai tirando a máscara e vai mostrando e falando a verdade. Quando você vê, bom, tá tudo ali escancarado. É um dia maravilhoso para isso, tá? Aí no dia 5, quinta-feira, a Lua entra no signo de Aquário, faz conjunção com Plutão. Ao mesmo tempo que ela faz conjunção com Plutão, ela faz oposição a Marte. Então aqui a gente tem a Lua também conversando de forma harmônica com os nodos lunares. E aí Mercúrio entra no coração do Sol retrógrado, Mercúrio Casime. Gente, quinta-feira, dia 5. Esse é um dia que a gente precisa tomar cuidado para não colocar os pés pelas mãos aqui e sair brigando com Deus e o mundo, competindo, disputando, argumentando, querendo vencer no argumento. Isso aí a gente vai ter que tomar muito cuidado, porque atitudes imaturas vão atrasar a nossa vida. Mas voltando aqui, Mercúrio no coração do Sol, Casime, é aquele momento de muita clareza. Mas que tipo de clareza? Primeiro, o que a gente está revisando? Quais são as coisas que estão ressurgindo na nossa vida? Quais são os papéis que a gente está desengavetando? Quais são as crenças que estão sendo engatilhadas dentro de nós como algo duvidoso, incerto? É o momento de rever isso de forma clara. Portanto, que a gente não gaste a nossa energia, o nosso tempo aqui, olha, tentando discutir, debater, provar que você é mais inteligente, que você sabe mais, que você é dono da verdade, coisas do tipo. Evite isso, que aí você não vai perder essa oportunidade que está aqui. Tá bom? Inclusive eu fiz o vídeo de Mercúrio retrógrado, para quem quiser acompanhar, tá aí no card de informações, tá? Aí a gente vai para o dia 6, sexta-feira, onde a Lua, ainda aqui no signo de Aquário, vai formar um sexto lindo para Mercúrio e obviamente com o Sol, né? Porque eles estão conjuntos. A gente vai ter a Lua conversando lindamente em trígono com Júpiter e também
em sextil com Quirón. Isso tudo antes de Marte retrogradar às 20 horas e 33 minutos. Então, da madrugada de sexta-feira até o final da manhã, principalmente depois desse momento de muita oportunidade de compreensão e respostas, talvez aqui a gente consiga colocar alguns pingos nos is. É muito provável que a gente venha compreender alguma dor, algum incômodo, que a gente consiga dar novo sentido a algum tipo de crença que nos limita. Esses dois estão fazendo oposição. Lembra que Mercúrio está ajudando Júpiter e Júpiter está ajudando Mercúrio? Eles estão com peças chave ali que auxilia um ao outro. Eu falei isso em algum vídeo que eu fiz, que Júpiter está vendo o que Mercúrio não enxerga e Mercúrio está ouvindo o que Júpiter não está ouvindo. Então, as coisas estão meio que nas entrelinhas, e se a gente souber ler esta entrelinha, é muito provável que a gente tenha o esclarecimento e respostas para muitas questões que a gente precisa mudar, dar aquele shift, sabe? É um golpe de sorte, e esse golpe de sorte está no entendimento dessas entrelinhas. Aí Marte começa a sua retrogradação, é claro que ele ainda está paradão aqui, mas ele já está começando a andar para trás, e aí vem o fim do dia, que é a Lua em Aquário, fazendo quadratura a Urano, e Mercúrio fazendo quadratura a Saturno. Vocês entendem o que isso aqui pode simbolizar? Briga, discussão, falar besteira demais. Se você está mal informado, se você está sendo impulsionado por uma criança ferida, por um orgulho ferido, ou qualquer coisa assim, ou por alguma imaturidade, isso aqui pode dar um problemão para a gente, ainda mais porque Marte começa aqui a sua retrogradação. E Marte retrogradando, gente, é passo para trás, se a gente não tiver maturidade e sabedoria para lidar com ele. Ainda mais no signo de Leão, porque aí a gente queima, adivinha o quê? O nosso próprio filme. A gente estraga a nossa própria história. E se a gente entrar nessa batalha boba aqui, infantil, aí pronto. Então, essa sexta-feira é muito importante a gente prestar atenção nisso aqui. Aí no dia 7, a Vênus entra no signo de Aquário e já faz uma conjunção com Plutão. A Lua em seguida entra no signo de Peixes, o que ajuda a aliviar um pouco essa energia bélica e excêntrica e inquieta, agitada que está no céu. Porém, uma Vênus junto com Plutão, gente, é maravilhoso esse encontro, porque a Vênus está fechando mais um capítulo de conversa com Plutão, porque ela fez a conjunção com Plutão, aí ela começou a fazer a sua volta no zodíaco e encontrou Plutão novamente. Isso simboliza o fim de um ciclo e o início de outro. Só que esse fim de ciclo está acontecendo no signo de Aquário, que tudo rompe, que tudo renova, que tem extrema ousadia, que escancara tudo, que tira máscaras, ou seja, a Vênus aí ela está falando, se você tem alguma coisa escondida, se você tem alguma coisa guardada ainda dentro do armário, se você tem algum medo, se você tem alguma limitação, se você está se encaixando no potinho de alguém pelo nó do sul aí, gente, agora o bicho pega. É muito importante você soltar o que precisa soltar para iniciar este novo ciclo de Vênus em relação a Plutão com o Aquário de um jeito totalmente renovado, para um progresso, para uma evolução, para mudanças, para um novo ar, para reciclar as situações ao seu redor, sejam elas relacionais, sejam elas financeiras, sejam elas artísticas, sejam elas de valores. Se você tem valores oprimidos, se você se maltrata, se você não se valoriza, se você esconde a sua verdadeira essência para poder encaixar no mundo dos outros, esse momento é um momento mágico para você colocar fim nessas questões. Aí a gente tem a Lua aqui no signo de Peixes, mas o Sol vai fazer oposição a Júpiter. Lembrando que o Sol em Sagitário tem um dispositor, o próprio Júpiter. E mais uma vez, uma tela mental pode aparecer para a gente. Uma tela mental com muitas informações, que a princípio parecem complexas, as informações. Parece um código que ninguém consegue decifrar. Mas no momento que você ouve uma palavra-chave de alguém, que alguém dá uma dica, uma pequena dica do que pode ser aquele monte de número, um monte de letra, aquele código esquisitíssimo. Quando essa pessoa dá a dica, você mata a charada na hora. E aquela informação que parecia extremamente complexa, ela se torna simples. Então, mais uma vez, estejam atentos
porque uma dica que seja, uma informação, uma palavrinha-chave pode esclarecer uma coisa muito, muito, muito confusa. E esse esclarecimento, ele pode ajudar a resolver grandes enigmas, ainda mais porque a Vênus está junto com Plutão, e a gente pode resolver esses enigmas aí. E aí, nesse mesmo dia, Netuno volta ao seu movimento direto. Netuno vai sair aí da sua retrogradação, vai se alinhar novamente e vai começar a caminhar para frente, trazendo para a gente reorganização espiritual, psíquica, emocional, artística. Bloqueios artísticos vão começar a sair de cena e essa energia vai voltar a fluir, a nossa intuição vai estar muito mais fluida também. Tá bom? Aí a gente vai para o domingo, dia 8, onde a gente tem a Lua aqui no signo de Peixes fazendo quadratura a Mercúrio, isso às 2h57, e a Lua faz conjunção com Saturno, mas também faz quadratura a Júpiter, e obviamente o Sol e a Lua fazem quadratura, o que configura uma fase crescente. A fase crescente vai ocorrer com a Lua junto com Saturno, só que essa fase crescente, gente, junto com Saturno, ela está ajudando a concretizar sonhos. Portanto, que a gente tenha maturidade, sabedoria, nada de amadorismo, gente, nada de levar informação sem fundamento, sem conhecimento, nada de ficar falando ao vento aí, coisas nada a ver. É muito importante a gente estar compromissado com a nossa palavra, com as nossas ideias, com as informações que a gente vem juntando ao longo da semana, porque são informações valiosas. Cuidado para não espalhar informações inverídicas, sem que você tenha checado se aquilo é aquilo mesmo, porque isso aqui pode virar um baita burburinho, uma baita fofocaiada, um espalhamento enorme de fake news, e isso pode prejudicar as pessoas. E o mais interessante, não deixando Marte de lado, em Leão, toda essa papagaiada aqui, olha, pode se virar contra você. E aí o que acontece? É a sua imagem, é a sua história, é o seu palco, é o seu teatro sendo mal falado, sendo criticado, sendo apontado, sendo desacreditado. E isso a gente não quer fazer. Marte retrógrado em Leão, gente, é muito delicado, porque qualquer pisada na bola, a gente queima o nosso filme. E não só o filme, a gente queima todos os outros personagens que estão em cima daquele palco com a gente. E aí um monte de gente pode ficar emburrada, de cara feia pra gente, e inclusive falar: com você eu não trabalho nunca mais. Entende o tipo de situação que eu tô querendo mostrar aqui para vocês? É mais ou menos isso, tá bom? E é isso, pessoal, esse é o vídeo do céu da semana, para essa semana que vai do dia 2 ao dia 8. Para quem está perguntando, para quem está em dúvida, o meu aniversário, gente, é no dia 3 de dezembro. Algumas pessoas me escreveram, mandaram mensagem, me desejando parabéns. Muita gente achou que foi semana passada, né? Mas na verdade é no dia 3 de dezembro. Eu sou pertencente ao número 3 da numerologia. Mas é isso, gente. Desejo para todos vocês uma linda, sábia, maravilhosa semana. Aproveitem. Cuidado com essa energia aqui bélica, que pode atrapalhar muito a nossa caminhada. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, 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 muito o canal.